Porque a fé, ela foi muito prestigiada por Jesus. Nós tivemos algumas passagens em que Jesus ressaltava que ele estava ajudando aquelas pessoas por causa da fé, não por causa do conhecimento. Porque nós temos trabalhado muito a questão do conhecimento, do entendimento, da aquisição de informações, mas nós não podemos deixar de observar também as questões da fé. Por quê? Porque Jesus deu muita importância à fé. Você se lembra da mulher Ciro-fenícia? Ela estava numa região em que não havia nada da cultura judaica. Eles não tinham conhecimento do Deus único, do Deus de Israel, do Filho de Deus, do Messias prometido. Eles não tinham contato com esse tipo de informação. E aquela mulher, mesmo estando numa região que não havia influência da cultura judaica, ela era uma mulher gentia, né? Os gentios eram aqueles que não tinham contato com a cultura de Israel. Ela, aos gritos, busca por Jesus, querendo que a filha dela fosse curada de um processo obsessivo. Jesus, cura minha filha, e Jesus naquele momento, ele passa direto por ela. Jesus sempre rodeado, né, pelos discípulos, pelos seguidores, a mulher gritando, e Jesus passa. Quando Jesus passa, os discípulos disseram para Jesus, olha, despede essa mulher porque ela está aos gritos. Aí então Jesus se vira para os discípulos e diz o seguinte: eu já disse para vocês que eu não vim para os gentios, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, os ensinamentos de Jesus, ou seja, a renovação do entendimento, é só para quem já tem entendimento. E as ovelhas perdidas da casa de Israel são aqueles que têm entendimento e que caíram. Nós podemos ter muito conhecimento, podemos ter entendimento, ter informações, mas moralmente estarmos caídos, porque não conseguimos pôr em prática aquilo que aprendemos. Nós, às vezes, temos muitas informações. Conhecemos doutrina espírita, conhecemos o Evangelho de Jesus, as regras éticas, morais mais extraordinárias, mas não conseguimos colocar aquilo em prática na nossa vida. Ou seja, nós já temos entendimento, precisamos renovar o entendimento, mas antes nós estamos caídos. Então nós temos muitas dificuldades na nossa vida, morais inclusive, porque estamos em dificuldade com a nossa própria vontade. Então Jesus passa e fala para os discípulos: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para os que têm entendimento. Eu vim para os exilados de Capela. Os hebreus eram uma das 4 ramificações do grupamento que nós conhecemos como exilados de Capela. E esse grupamento se caracteriza por não conseguir vivenciar o que já conhece. Estão numa dificuldade muito grande. Então Jesus vem para esse grupamento. Então ele deu esse recado: eu não vim para os gentios. Por quê? Porque eles ainda têm um longo caminho para adquirir entendimento. Precisam reencarnar muitas vezes, ter muitas experiências no plano das reencarnações, para que eles possam ter condições de assimilar aquilo que eu venho trazer. Quando ele fala, eu não vim para os gentios, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dando um recado que a mensagem dele é para um público que já tem entendimento. É para um público que está em dificuldades de vivenciar esse entendimento. É um público que está em sérias dificuldades e que precisa de muita ajuda. Mas estava ali a mulher Ciro-fenícia, sem entendimento. Mas observem agora como que Jesus se relaciona com essa mulher.
Ele vira para essa mulher e explica para ela: não é bom deitar do pão dos filhos para os cachorrinhos. Cachorrinho no sentido carinhoso, né? No sentido do simples. Não é bom deitar do pão dos filhos, ou seja, da mensagem que eu estou trazendo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não é bom trazer para quem não tem ainda entendimento. Mas aí ela respondeu para Jesus da seguinte forma: Senhor, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ou seja, ela, naquele momento, ela disse o seguinte: eu não posso entender a mensagem que você está trazendo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas alguma coisa dessa mensagem, migalhas, eu já posso digerir. Alguma coisa eu posso assimilar. Alguma coisa eu posso entender. E aí Jesus, então, vira para ela e diz o seguinte: eu vou curar sua filha, graças à tua fé. Prestigiou a fé? Prestigiou. Ela tinha conhecimento? Não. Ela tinha entendimento? Não. Mas tinha fé. Ela sabia que Jesus tinha algo diferente a oferecer. E ela queria aquele algo diferente. Ela não sabia bem o que era, mas ela tinha fé que Jesus traria para ela algo de bom. E Jesus, por causa da fé dela, ajudou a filha dela. O que nós aprendemos com isso? Não importa aonde a pessoa esteja no campo do conhecimento. Se ela tiver fé, ela receberá o amparo da espiritualidade maior. Então Jesus nos revelou uma lei. Aquele que tem fé será amparado por Deus. Será amparado pela espiritualidade maior. Tendo ou não conhecimento. Mas ele será ajudado na pauta da fé. O que significa isso? Ele não vai entender muito bem o que está acontecendo, por que ele está sendo ajudado. Ele vai achar tudo maravilhoso, ele vai achar tudo extraordinário, ele vai achar tudo um milagre, ele não vai entender. Mas para a espiritualidade, a fé é algo extremamente precioso. Quem já tem a fé, recebe do autoestímulo. Então a gente vê em todos os quadrantes, em todos os círculos religiosos. Às vezes você fala assim: fulano está frequentando a igreja A, a igreja B, a igreja C. E lá tem amparo da espiritualidade? Tem. A igreja A, o templo B, o templo C, pode até ter sido erguido a mamon. Não pode? Aos interesses materiais? Não pode acontecer? Na essência, aquela igreja, aquele templo, foi erguido com interesses materiais. Mas tem muita gente indo ali por causa da fé. Porque ali estão falando de Jesus, estão falando de Deus, estão ensinando a Bíblia, estão ensinando o Evangelho, e as pessoas estão ali, com fé. Aí eu pergunto para vocês, a espiritualidade ajuda essas pessoas? Sim. Mas aquela igreja, aquele templo está erguido a mamon. Ali só se fala em dinheiro, em coisas materiais. Não importa. Jesus deixou de ajudar a mulher cirofenícia porque ela não tinha conhecimento? Porque ela não tinha contato com a cultura judaica? Não. Ele ajudou na pauta da fé. Ele prestigiou a fé. Ele disse: a fé é importante. Então, mesmo que a pessoa não esteja inserida numa cultura religiosa, numa igreja, num templo, ela será amparada pela espiritualidade, na pauta da fé. Então nós temos que respeitar todas as expressões de fé,
porque ali terá amparo de Deus na pauta da fé. As pessoas serão ajudadas, as pessoas serão amparadas na pauta da fé. Sem conhecimento, sem vivência, sem grande formação, sem grandes conhecimentos acumulados, mas serão ajudadas. Agora imagine quem já tem conhecimento e desenvolve a fé. Olha a potência espiritual dessa pessoa. Além de estudar, pesquisar, correr atrás, se envolver nos estudos espirituais, ela ainda não descuida da fé. Está sempre alimentando a fé, está sempre cuidando da fé. Ela tem condições de receber um amparo espiritual muito maior. Porque além de receber na pauta da fé, ela vai ter uma grande compreensão do que ela está recebendo do mais alto. E aquilo vai estimular essa pessoa a querer cada vez mais conhecimento e trabalhar cada vez mais a fé. Querem outro exemplo de fé? Como Jesus prestigia a fé? O cego de Jericó. Nosso amigo Bartimeu, nós já falamos tanto aqui na nossa casa espírita, né? O Bartimeu, cego, sentado à beira do caminho. Jesus passa e ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A própria forma como Bartimeu chamava Jesus já demonstra que não tem grande conhecimento. Você vê, enquanto os hebreus tratavam Jesus como o Messias, o Filho de Deus Altíssimo, Filho do Deus vivo, numa alusão espiritual de uma dimensão extraordinária, Bartimeu relacionava Jesus à família genealógica de Davi. Uma visão limitada. Jesus da família de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, pouco conhecimento, né? Não é um conhecimento mais intuitivo. Ah, você é daquela família, seu pai, sua mãe, seu avô. Não é uma coisa mais intuitiva, mais básica. Os hebreus já eram o Messias, Filho do Deus Altíssimo. É uma compreensão diferente. E aí Jesus passa e Bartimeu ali aos gritos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E Jesus passou. Quando Jesus passa, a multidão viu que Jesus passou e falou, nem deu moral para Bartimeu. Aí eles esculhambaram com Bartimeu, né? Começaram a calar a boca, Bartimeu está atrapalhando, ficar os gritos aí, não sei o quê. Aí ele gritou mais ainda. O texto do Evangelho fala que aí ele gritou mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parando. Jesus é mestre, né, gente? Jesus faz isso tudo para criar o ambiente pedagógico. Aí Jesus parando, tira alguém da multidão, escolhe alguém da multidão, e olha que a multidão estava esculhambando o cego Bartimeu, né? Tira um da multidão, vai lá buscar Bartimeu. Aí essa pessoa chega lá, Bartimeu, vira para ele e fala, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E Bartimeu, lançando de si a sua capa, se levanta, vai ao encontro de Jesus. E aí Jesus pergunta para ele, o que tu queres? Que eu veja. Resposta de Bartimeu, que eu veja. E Jesus simplesmente, então veja. E Bartimeu viu e a multidão festejou. Deu glória, porque Bartimeu estava agora vendo. E Jesus disse, a tua fé te salvou. Tua fé te curou, foi a tua fé, por causa da tua fé, que eu estou curando a sua cegueira. Da tua fé, não é por causa do teu conhecimento. Conhecimento você não tem. Entendimento você não tem. Conhecimento você não tem. Experiências, vivências você não tem. A minha mensagem, ela é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, porque você tem fé, eu vou te mostrar o quanto nós nos importamos com a fé. E vou te dar algo realmente extraordinário, que é a sua visão. E deu a visão a Bartimeu. Jesus, a espiritualidade maior, prestigia a fé.
nós jamais, por mais que a gente busque o conhecimento, o entendimento, nós não podemos abandonar a fé. A fé é uma das filhas do sentimento. E nós só vamos compreender as revelações de Deus através do sentimento. Ah, mas eu preciso entender, eu preciso racionalizar, eu preciso raciocinar. Precisa. Mas a essência da mensagem do Evangelho, ela precisa ser sentida. Nós temos trabalhado muito isso aqui, né? Não adianta ficar só raciocinando, racionalizando, cheio de fórmulas, cheio de teses, cheio disso, cheio daquilo. Isso é importante? É. Mas Jesus nos ensinou a importância da fé. A fé devolveu a visão a Bartimeu, gente. Não foi o conhecimento, não. A fé curou a filha obsidiada da mulher cirofenícia. Não foi o conhecimento dela, não, foi a fé. Então, a fé precisa andar lado a lado com o conhecimento. Fé é filha do sentimento. Conhecimento flui das linhas do intelecto. Eles têm que estar juntos. Tá claro para todo mundo? Porque a gente começa a estudar muito, estudar, e a gente começa a acreditar que o conhecimento, tão somente o conhecimento, vai resolver as nossas questões evolutivas. E não é assim. Nós precisamos estar trabalhando a fé. Por exemplo, você tem uma inspiração do seu mentor espiritual. Ele te dá um aviso. Por exemplo, não vá por aqui porque aqui é perigoso. Aí ele te inspirou, você recebeu aquela mensagem, nem tchum, e foi. E ali na frente você caiu no buraco. Aí você fala assim, gente, eu tive a intuição para não passar por aqui. Por que eu não segui a minha intuição? Cadê o sentimento? Você está só raciocínio. Você recebeu a inspiração, mas esse tipo de inspiração, gente, vai no sentimento. Você fala assim, não, eu vou por aqui, tranquilo, estou bem. Aí veio a intuição, não vai por ali. Essa intuição veio na linha do sentimento. Agora, como você está assim, o rei do cálculo, né? O rei do raciocínio, tudo seu é racional, racionalizar, intelectualizar, você não consegue perceber as inspirações do alto, que vão na linha do sentimento. Inspiração do alto vem na linha do sentimento. Você não pode cuidar só do intelecto, do raciocínio, do conhecimento. Você tem que também dar vazão aos seus canais intuitivos, para você receber as inspirações. Aí você fala assim, Marcelo, será que é isso mesmo? Você não lembra de Adão e Eva? A serpente, que são as ondas mentais inferiores, materializadas, elas foram tentar Adão. Adão simboliza o raciocínio. Não é isso que a gente aprendeu em evolução? Sim. Adão simboliza o intelecto, o raciocínio, a racionalidade. Eva simboliza o sentimento. A inspiração encontra ressonância na intelectualidade? Não. A razão rejeita. Quem dá abrigo à inspiração é Eva. É o sentimento. São as nossas linhas do sentimento. Tanto que a serpente tentou Eva. E nós caímos nas teias da obsessão e caímos, mesmo que não seja pelo processo obsessivo, nós caímos pelo sentir, não é pelo intelecto. O intelecto, a razão, ninguém cai por causa da razão. Nós caímos pelo sentimento. Os nossos dramas, as nossas dificuldades, as nossas complexidades, as nossas quedas, se dão pelas linhas do sentimento, não é pela razão. Então, esse potencial que é o nosso sentimento, nós temos que saber usar, gente. E aí nós estamos trabalhando o conceito de fé. Fé.